Olá a todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos ao nosso InteractCast, o seu podcast de negócios e tecnologia. E hoje nós estamos aqui com mais um convidado, o nosso querido João Fortes, sócio-diretor da Sunnyvale. Tudo bem, João? Tudo bom, Fábio? Tudo bom, muito bom. Ótima iniciativa. Eu gostaria muito de agradecer aí ao Fábio Prandini aí pelo convite. É sempre um prazer para a gente estar aí conversando sobre a trajetória e tudo mais. Muito obrigado. Bom, João, trouxe você aqui para falar um pouco porque Sunnyvale, né, é uma empresa que eu conheço por já trabalhar com vocês há algum tempo. É uma empresa de tecnologia, basicamente, né? Descreve aí para gente a área de atuação da Sunnyvale. Exatamente. Neste ano, acredito que a gente vem fazer já 48 anos no mercado, né? A empresa foi fundada pelo senhor Luiz Nishikawa, muito conhecido no mercado. O senhor Luiz tem uma trajetória já de muitos anos, até antes da Sunnyvale, né? Então ele trabalhou antes em uma outra empresa que fornecia embalagens para embalagem a vácuo, quando ninguém nem sabia o que era embalagem a vácuo. Então ele tem algumas histórias bem interessantes, isso lá na década de 60, 70, né? Iniciou aí a Sunnyvale em 78. Primeiramente nós começamos com soluções de embalagem descartável e algumas soluções para borracha também, perfiladoras de borracha e Uhum. tudo mais. E logo em seguida a Sunnyvale começou com embalagem descartável realmente a fabricar embalagem descartável. Nós temos uma fábrica essa fábrica ainda existe aí em Itacoaxetuba, mas essa divisão de embalagem descartável hoje já não pertence mais à Sunnyvale, é uma outra empresa e a gente deu um grande foco em outras soluções que a gente vai conversando aqui. Sim, Eu vou sim. explicando melhor, mas a trajetória é longa, é de muita experiência, né? Então a Sunnyvale já iniciou com essa grande experiência, senhor Luiz, não só nessa empresa de embalagem, mas também antes a antiga Alfa Laval. Enfim, é uma história muito longa. É, Muito bonita. dá para a gente perceber que transformação é a palavra-chave ali, né, do negócio da Sunnyvale. Exatamente, exatamente. Desde o início, a Sunnyvale vem com propostas que nós chamamos aí de soluções inovadoras, né? Então é sempre trazendo soluções inovadoras para a indústria e também varejo. Desde o início a gente já trabalhou, essas embalagens descartáveis eram para varejo, então eram soluções inovadoras para desde a indústria até o varejo. Sim, tanto que vocês têm uma representatividade no mercado brasileiro muito grande no setor também de codificação, não é isso? Exato. Vocês representam algumas marcas importantes aqui no Brasil e também são fabricantes. Explica um pouco essa dinâmica aí de Sim, sim. importador, Vou de. explicar um pouquinho mais dessa trajetória, né? Logo no início, como eu já disse, iniciamos com soluções para a indústria de borracha e o senhor Luiz visitando muitas empresas e conhecendo muitas empresas, inclusive empresas de borracha. Um dos clientes precisava codificar aqueles conduítos corrugados que ele não tem a superfície lisa. Que até então a superfície lisa para fios, cabos e tubos, você tinha uma solução antigamente mecânica com uma espécie de um ribbon para poder marcar. E aí alguns clientes tinham dificuldade para marcar quando a superfície era corrugada, ou seja, aqueles espiralado e tudo mais. E nisso pediram uma solução para o senhor Luiz. Ele, com muitas viagens já para a Europa, a gente tinha uma empresa na Inglaterra que representávamos já. Ele encontrou uma empresa chamada Domino Printing. Eles estavam também começando. A Domino mundialmente tem a mesma idade da Sunnyvale, quando foi fundada, também em 78. E eles tinham uma tecnologia ali em Cambridge, perto da Universidade de Cambridge e tudo mais. Então o pessoal sempre desenvolvendo novas soluções, novas pesquisas. Tinham desenvolvido uma solução de codificação a jato de tinta sem contato Uhum. e que imprimia em alta velocidade. Então, para a Isso em que superfície, época mesmo? isso na década de 80, 80. já na década de 80. E aí eles tinham desenvolvido a solução para imprimir em superfície não regular Uhum. também, né? Então, como ela simplesmente joga o jato de tinta,
Você imprime em qualquer superfície, em qualquer material. E aí nós trouxemos a Domino Printing de UK para o Brasil, isso em 80, final já quase chegando 90, porque inicialmente eles também não tinham experiência de exportação. E iniciamos aí em 88, ou talvez um pouco antes, a, toda a solução de importação de equipamentos, já tínhamos de borracha, e aí nós sempre nessa busca, né? Com a solução de codificação, nós conseguimos aí oferecer ao mercado brasileiro solução de codificação, ou seja, identificação de produto para todo e qualquer material, todo e qualquer setor que necessite um tipo de rastreabilidade, ou seja, fabricação, validade, lote, ou qualquer número de série. Uhum. Você consegue imprimir desde uma garrafa de bebida, como um conduíte, ou um fio, cabo, ou qualquer outra embalagem de alimento, enfim, a codificadora serve para qualquer setor. E aí em 91 teve aquela Código de Defesa do Consumidor, e aí muitas empresas veio atrás da Sunnyvale buscando a solução. Então, assim, tudo que a gente conseguia importar, e aquela época a importação era sempre muito complicada, Uhum. tudo que a gente conseguia importar vendia muito rapidamente. Então era normal as empresas, grandes empresas, né, grandes multinacionais, ligar na Sunnyvale e falar: quantas máquinas você tem em estoque? Tenho 20. Me dá as 20. Eu preciso de 30. Mas se tem 20, me entrega 20. Uhum. Ah, eu tenho 40, me entrega 40. Então, assim, deu um boom, e porque realmente todo mundo precisava codificar, né, devido ao Código de Defesa do Consumidor, validade, fabricação, lote. E aí foi o grande, vamos dizer assim, a grande ascensão que a Sunnyvale teve, embora antes também já estava bem consolidada, né? Sim. E, enfim, Essa questão de mercado de codificação é, foi um pioneirismo da Sunnyvale, na verdade, então, no mercado. Ela se exatamente. posicionou logo no início da tecnologia, né? Tanto que quando veio a regulamentação, a Sunnyvale já Já estava tinha, né? com o material preparado. É, E qual que é a demanda atual do mercado em relação a isso? eu antes te explico um pouco melhor. A gente hoje, nós temos uma pegada de desenvolver soluções e está na vanguarda do mercado. Realmente, mesmo antes, quando tínhamos equipamentos de borracha e até codificadoras, nós já tínhamos a solução depois que veio a lei. Então, assim, hoje nós temos soluções para o Brasil que não há demanda, provavelmente a demanda vem daqui 4, 5 anos. Então, a gente está sempre na vanguarda do mercado, né? Sempre indo sempre em busca de novas soluções em feiras, visitando indústrias. A Sunnyvale hoje é reconhecida como um distribuidor no Brasil. Nós somos, se não o maior, um dos maiores nesse Hum, segmento. Então, muitas empresas vêm nos procurar, é diferente. Não somente. Eu tenho três maneiras hoje. Tanto o cliente vem nos procurar buscando uma solução, eu tenho empresas com novas soluções que vêm buscar a Sunnyvale, e nós também vamos a feiras, vamos em eventos lá fora, no exterior, buscar novas soluções para colocar a indústria nacional num no patamar. patamar de competitividade da indústria global. Então, assim, isso é muito importante para a indústria, e não só para a indústria, como varejo também, né? Então, a gente consegue colocar a nossa indústria, consegue ajudar o nosso varejo a estar a nível global. E muitas vezes até acima, até à frente de Sim. muitas empresas globais. A gente estava gravando um case esses dias a respeito do nosso do código 2D, né, que a Exato. Sunnyvale também já está preparada com tecnologia para essa nova adaptação do mercado. Isso aí é uma tendência? Exato. Por exemplo, nós temos parceria com a GS1 Brasil, né, que é o Global Standard de barcode no Brasil, ou seja, todo o código de base que a gente vê antes daquele cerquinha que chama de 1D, né? Isso é uma tecnologia com quase 50 anos já, que veio ajudar muito, né? Mas ela está com uma nova etapa. Nova etapa vai ser a impressão código 2D, que é o QR Code, vai substituir esse código 1D. E nós já estamos, a própria GS1 nos buscou para divulgar isso no mercado, para
influenciar o mercado, porque vai haver a grande mudança. Está previsto para 2027, todos os códigos de barras 1D, ou seja, aquele que parece uma cerca, Sim. vai trocar para o QR Code. Ele tem algumas vantagens. Ele tem tanto mais informações lá dentro, como ele ocupa menos espaço na embalagem e tudo mais. Então, hoje nós estamos promovendo isso junto com a GS1 para que toda a indústria nacional venha se adequar corretamente para poder também exportar, ou mesmo no mercado nacional, que ele também seja alterado, né? Sim, você comentou assim sobre ter a tecnologia para manter o Brasil num nível equiparado de tecnologia do mercado internacional. Como que você enxerga que o Brasil hoje está nivelado nesse mercado? Tem alguns pontos assim, né? O Brasil precisa muito de automação, né? Para estar a nível de competitividade de indústrias do exterior. Nós precisamos muito melhorar a qualidade de fabricação, embora já tenha algumas empresas multinacionais, mas você sabe que nós temos muitas indústrias nacionais também que precisam buscar isso, né? Ou a indústria venha buscar uma adequação de automação que coloque ela no nível de qualidade e padronização que existe no mundo, ou nós estamos fadados a falir, a quebrar, ou a empresa está fadada a quebrar. Eu li uma reportagem e eu gosto sempre de comentar isso. A minha formação é em automação e, diga-se de passagem, eu comecei na Sunnyvale em 93, então eu já peguei Sunnyvale num Já patamar estava bom, que o senhor desenvolvida já. Luiz, juntamente com outros que vieram antes, colocaram a Sunnyvale num patamar muito bom. Mas só para explicar melhor, eu trabalhando em automação, minha formação é automação industrial. Você muitas vezes pode pensar assim, poxa, eu estou desenvolvendo aqui uma solução ou um equipamento que eu estou colocando na linha que antes tinha 15 funcionários, agora tem 3 funcionários fazendo isso, né? Pode bater uma consciência e dizer, não é tão legal. Mas é uma matéria que eu li fora, numa revista americana, me abriu os olhos de uma maneira diferente para analisar essa situação. É assim, Fabio. Se a empresa não se adequar, todo mundo vai embora, não é? Não é Você não um está ou dois, perdendo. é todo mundo mesmo. Tá todo mundo, você perde a empresa, porque você vai perder concorrência para outra empresa de outro lugar do Brasil. Vai estar se adaptando a Então, isso. é necessário que a gente tenha a automação para poder manter emprego e que essas pessoas que estejam, que fazem um trabalho muitas vezes que ergonomicamente não é interessante, que a empresa faz um trabalho que foi substituído por alguma solução de automação ou mesmo inteligência artificial, que hoje em dia nós estamos falando muito, ela vai procurar novas posições e vai ter. Então pode trabalhar em outra posição, em outro mercado, né? Ou em outro setor. Isso é importante, porque nós temos, por exemplo, o robô paletizador que substitui muitas vezes. Eu instalei um robô outra vez que substituiu, acho que mais de 15 pessoas, porque Um eram robô. três por turno, com um reserva, quatro, e aí 3 turnos, você tem 12, mas tem que cobrir férias e tudo mais. Então, um robô acabou tirando, vamos dizer ali, aquele trabalho que eles estavam fazendo, e um robô fez tudo. Mas, por outro lado, todos eles estavam com problema de ergonomia, problema de, enfim, afastamento por problema na coluna e tudo mais. Trabalho pesado, Foram repetitivo. utilizados pela empresa em outra posição, que até é um cargo melhor. Hum. Né? Então, assim, a automação vem a ajudar muito. E outra, padronizou, tirou o problema de gargalo, que era a paletização, e a empresa produzindo mais, a um custo menor, podendo exportar a um custo menor, então, ou seja, te resulta em mais trabalho, em mais qualidade, enfim, mantém o Brasil a um patamar de competitividade mundial. Isso é interessante. E, bom, dentro da indústria brasileira, qual setor que está investindo mais nessa questão de automação? Farmacêutico? É interessante e eu posso dizer para você, e converso muito com o meu time lá na Silicon Valley, quando o empreendedor, quando a empresa,
tem um empreendedor que ele tem uma visão boa, muitas vezes você está em crise, o setor está em crise e ele está buscando automação. É como uma solução daí. Exato. A automação vem muitas vezes de gerar savings, ou seja, economias para a empresa e redução de custo de fabricação para colocar ele de volta na produção. Ou seja, é na crise que muitas empresas buscam soluções de automação, por incrível que pareça. Então, assim, a gente se descola. E não é um investimento barato, assim, né? Esses projetos de automação, de final de linha, mas não é só de final de linha também, né? Sim, sim. É relativo, é relativo. Eu tenho projetos de automação que muitas vezes dá payback em 3 meses, 4 meses. Então, eu não costumo dizer barato, porque barato é sempre visto como baixa qualidade, né? Então, o custo de investimento pode ser maior ou menor, mas o mais interessante de tudo é que a gente ajuda o cliente a analisar o payback que ele tem. Então, muitas vezes é um custo alto, mas o desperdício que ele está tendo é alto também. Uhum. Então, o payback é muito rápido. Então, por exemplo, você não está vendendo só o produto. Você está vendendo um projeto. Exato, exato. Tá aí a diferença. Nós temos, por exemplo, soluções, vou citar aqui não só codificação, mas solução de inspeção e qualidade, né? Nós temos um checador de peso, por exemplo, que muitas vezes a empresa está fabricando um saquinho de 1 quilo. Vamos colocar aqui que seja 1 quilo de açúcar. Se ele não tem um checador de peso dinâmico que pesa todos os produtos, 100% deles, e dispensa o produto que está com um peso abaixo ou acima, o que ele faz? Ele é obrigado a colocar um peso maior. Tem muitas empresas que colocam assim, ao invés de colocar 1 quilo, com receio de levar uma multa e tudo mais, coloca 1,50 kg, 1,1 kg. Coloca uma margem Coloca para mais cima. para cima. E confere aquilo uma vez por turno. Quando eu coloco um chegador de peso e falo, não, agora você pode trabalhar com 1 quilo. Você não precisa mais trabalhar com 1,50 kg, 1,25 kg, que seja. Porque isso, no final do ano, Dá ou no uma final de 3 meses. diferença. Exato, às vezes você pega um chegador de peso desse, tem um payback de 1 mês, 2 meses. Então, você abre o olho do empresário a ponto dele falar, por que eu não investi nisso antes? Eu já fiz algumas análises de indústrias que ele pergunta assim, qual é o custo? Eu falo assim, ó, ainda não vou te passar, mas eu te digo o seguinte, você está perdendo um checador de peso desse a cada mês, 1 mês e meio. Com a Só com o excesso ali. entregando a mais, exato. Então esse é um exemplo de saving que um empresário pode ter e o porquê dele investir mesmo num momento de crise, que seja da indústria dele ou que seja do setor. E como que vocês desenvolveram toda essa parte de projetos? Vocês têm que desenvolver dentro mesmo da Sunnyvale. Vocês Exatamente. têm que ter uma equipe já pronta para isso, para pegar. Porque cada layout, cada cliente é um caso à parte. É como começar um projeto do zero, né? Exatamente. Como que funciona? Hoje, nós temos a Sony Valley é diferente de muitos outros que querem simplesmente importar e vender. Nós temos uma estrutura completa de atendimento. Hoje eu digo que são mais de 100 técnicos e engenheiros para dar suporte no Brasil todo. Da área comercial, nós temos mais de 70 consultores de vendas visitando clientes, ou seja, nas principais capitais nós estamos. E como nós trabalhamos hoje, a maioria das soluções que nós temos são soluções que nós trazemos da Estados Unidos, Alemanha, Itália, a Domino UK, como eu já falei, da Inglaterra, do Japão, assim, são países referências na fabricação de equipamentos de alta qualidade e alta confiabilidade, né? Inclusive da China, uma outra coisa, mas é aquilo que é de qualidade. Por quê? Nós já trouxemos algumas outras soluções que nos deu mais problema do que outra coisa. Então, assim, não é bem o perfil da Sunny Valley. Com relação à importação dos equipamentos, a gente importa o que é de tecnologia. Então, assim,
todos os periféricos que tem para integrar aquele equipamento, aquela solução, junto com outras máquinas ou junto com o RP do cliente, com o MES, enfim, o que o cliente tiver de integração, a gente tem uma equipe de engenharia dentro da Sunnyvale, eu tenho uma equipe de pré-venda de engenharia e eu tenho uma equipe de depois da venda, para a gente realmente entregar a solução completa. Então, o que acontece? Nós podemos fazer toda essa integração dos equipamentos, entender a necessidade do cliente e como o nosso portfólio hoje, eu diria, é de codificação, inspeção, qualidade, embalagem e processamento, quase que a gente tem a solução da linha completa Completo. para o cliente. E depois até no varejo a gente ajuda ele. Então a gente tem tanto cliente com soluções nossas na indústria, como depois no varejo também a gente tem soluções aí para ajudar. E como Então, é que é lidar com tanto um portfólio assim tão amplo? Como é que é? Vocês têm que dominar cada parte do processo? até um pouco antes, você citou, né? Cada cliente é um projeto, um cliente, sim, mas a gente contextualiza muito. O que é isso? Um projeto que a gente teve em um cliente, provavelmente ele já nos dá uma base para o próximo. Não é início zero. Hoje em dia, com códigos de programação e tudo mais, você tem blocos separados. Então, por exemplo, eu preciso de uma rastreabilidade. Rastreabilidade funciona para várias outras. Eu já tenho muito bem definido para a indústria farmacêutica, que é hoje que mais demanda, vamos dizer assim. Mas ele serve, a base de rastreabilidade serve para a indústria alimentícia, serve para a automobilística. Ou Então seja, você já tem uma noção e você traz para o solicitante, para o cliente, outros insights. Então você muitas até vezes você está ajuda. pensando, eu queria uma rastreabilidade desta linha para aquela outra etapa de produção. Você fala, olha, não é melhor você fazer desde sua matéria-prima? Então eu já consigo ajudar ele e eu vou dizer assim, surpreender com uma solução ainda maior. Né? Isso é muito, muito legal. Um tipo de engenharia. E aí, Fabio, como você perguntou, o desafio é esse, né? Nós temos funcionários hoje na Sunnyvale, e eu conversei com um cliente e disse exatamente isso. Ele falou, qual é o seu diferencial? O principal diferencial é o capital intelectual que nós temos. Eu tenho 32 anos de Sunnyvale, mas junto comigo tem gente com 45 anos, com 38 anos de Sunnyvale. Eu tenho a maioria da minha área técnica hoje, se pegar ali, talvez tenha muitos com 25 anos, Uhum. 27 anos de Sunnyvale. E nós investimos em treinamento, tanto aqui no Brasil como no exterior, para os técnicos e para o time comercial. Então, para você ter uma ideia, eu tenho treinamento toda sexta-feira com o time comercial, para realmente entender bem o portfólio, entender essas necessidades do cliente, case de sucesso em cliente. Esse é o grande diferencial. É um time capacitado e tudo mais. Tanto que é até chato, né? E hoje, muitas empresas multinacionais que não investem tanto no capital intelectual que tem, vêm buscar funcionário, vêm buscar mão de obra na Sunnyvale, vêm querer pegar nossos funcionários. E muitos ficam, porque sabem que o investimento é grande na Sunnyvale, não é só salário, é o que a gente realmente investe em treinamento, em estrutura, né? Eu já tive muitos funcionários que saíram da Sunnyvale e voltaram. E foi Hum. trabalhar em multinacional, que você fala assim, poxa, nós somos uma empresa de distribuição, muitas vezes eu concorro com outras empresas que vieram para o Brasil. E aí ele fala assim, eu achei que lá ia ser muito melhor, não tinha peça para substituir, eu não tinha, o cliente ficava esperando por peça por 3 meses, chamava um técnico, demorava uma semana e meia. Na Sunnyvale, eu acho que eu tenho vários exemplos para clientes. Nós, sem contrato, a gente atende 1, 2 dias. É a média de atendimento nosso. Ou Se seja, tiver que é um contrato de SLA firmado, eu atendo em 4 horas, porque eu tenho estrutura e capilaridade para esse tipo de atendimento. e, Essa é a diferença. e esse tipo de diferencial é fundamental, Fundamental. porque o cara não pode ficar com a máquina parada. Fundamental. Eu costumo dizer para clientes, muitas empresas investem 2, 3 milhões em maquinário, que seja em máquina de embalagem, máquina de processo. E aí eu vou muitas vezes fornecer a Sunnyvale uma codificadora que custa
décimo desse valor, Sim. né? Nem 1% desse valor. E aí ele quer economizar nisso. Eu falo, olha, a codificadora para a sua linha de produção. Eu sei que você quer saving comparado com um outro de não qualidade. Eu vou citar aqui como China, mas tem coisa boa na China, lógico. Mas às vezes um chinês que Lado não B. tem uma estrutura de atendimento. O primeiro problema que o equipamento DEG dá, a máquina dá problema, mesmo a nossa de alta confiabilidade dá problema. Se o equipamento der um problema e ele tiver um atendimento de um outro cliente dele em Fortaleza, ele demorar aqui uma semana, no dia você perdeu uma máquina, uma máquina. Então assim, você pega máquina, clientes aí que, sei lá, produz 300 produtos por minuto. Em 2 horas de linha parada, paga uma codificadora. Paga uma codificadora em 2 horas dela parada. Então assim, não compensa economizar no momento que você tem que ter uma estrutura para te atender. Então, assim, eu costumo dizer que nós não vendemos produto, a gente vende solução e eu vendo toda uma estrutura por trás para dar um atendimento adequado à indústria nacional. Uma linha de produção parada não é só o que você deixou de vender ou atrasou. Muitas vezes você perde um cliente porque você não entregou a tempo, né? Então o empresário sabe disso. Você não entregar aquele produto a tempo, você perdeu o cliente. Você pode pagar multas. Você não entregou um produto de qualidade. Então, assim, nessa estratégia e nessa filosofia que nós temos o que dá o grande diferencial da Sunny Valley com relação a muitos. Não à toa, de empresa de distribuição que tem no mercado hoje, que iniciou com esses produtos, eu estou para dizer que nós somos um dos únicos ainda que estamos por aí. É. Tá? Bom, e como que a Sunny Valley está se preparando também para o futuro? Tá? Você até comentou logo no começo essa questão de tendência de inteligência artificial, a integração nas linhas também de agentes de IA. Como que a Sunny Valley está olhando para isso? Veja só, nós já temos algumas soluções de equipamentos tanto para a indústria como para o varejo, com inteligência artificial sendo aplicada, né? Na última APAS e nesta APAS agora, Feira APAS de varejo, que vai ter agora em maio, nós apresentamos uma das balanças para o varejo, que hoje a gente vê muito, para você pesar algo no supermercado, você tem que digitar o código dele, né? O SKU que é chamado. E hoje, com a nossa solução, nós temos uma balança que ela identifica o produto quando você coloca ela no prato da balança. E ela vai aprendendo durante o dia, durante o uso. Então, por exemplo, você está com uma manga e você cadastrou uma manga, é diferente. Hoje você vê algumas que identifica por imagem, simplesmente. Não, nós cadastramos uma manga, hoje talvez ela esteja um pouco mais madura, e durante o processo pode ser que venha uma manga que não está tão madura. Ela vai aprendendo com o tempo e só o consumidor, pode ser o consumidor, não precisa ter o operador. Colocou no prato, ela sabe que é uma manga e precifica e põe o preço por quilo ali da Sem manga. ninguém atendendo Sem ninguém ali. atendendo. Nós temos um sistema de solução de inspeção por raio-x, por exemplo, que ele identifica contaminantes ou até mesmo um osso, né? Para quem exporta, as grandes indústrias nacionais de proteína animal, exporta muito. Então, o nosso raio-x consegue inspecionar para ver se um filé de peito de frango ou então uma perna desossada não tem ainda resquício de osso ali dentro. E a gente identifica e separa isso para ele revisar e diz exatamente onde está. O raio-x hoje tem inteligência artificial que ele vai melhorando o nível de detecção de acordo com a densidade óssea que vai alterando durante o tempo. Então, assim, são soluções que vêm ao mercado e muitas vezes o empresário ou mesmo os especialistas não conhecem. A gente já tem essa solução para apresentar e ajudar. E, mais uma vez, né? A exportação de proteína animal, o Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo. O cliente lá fora que vai importar a carne, ele já diz, eu quero uma solução da Anritsu, que é uma empresa que nós representamos no Brasil. Porque eles já confiam. Ele já confia, ele sabe que funciona.
Então isso é interessante também. Então eu quero que você tenha um raio-x para inspecionar e eu quero 0,7 milímetros de osso. Acima disso tem que estar descartado, tem que ser revisado. Então eu quero que você tenha um raio-x da Anritsu. Então o cliente vai nos procurar e falar, olha, meu cliente final lá na ponta pediu que tivesse um raio-x de vocês. Se transforma já num padrão de mercado É padrão por de conta mercado. do Padrão de próprio, mercado. Exato. própria qualidade do Exato. produto. E aí, mais uma vez, né? A nossa estrutura de atendimento aqui, Fábio, é referência inclusive para as empresas que nós representamos, por incrível que pareça. Hum. A gente recebe muitas empresas que a Sunnyvale representa aqui e eles ficam admirados com a nossa estrutura de atendimento, a nossa estrutura de suporte, estrutura de engenharia, a estrutura de fabricação de acessórios. Então, por exemplo, um raio-x desse hoje, eu importo só o raio-x. O sistema de rejeição eu fabrico no Brasil. Fabrico tudo no Brasil com o mesmo padrão de qualidade da representada japonesa. Então, assim, a gente tem uma estrutura hoje de preparação que é realmente o diferencial. Poxa, é muito legal, João. Se alguém, uma indústria, está pensando em começar um processo de automação, de modernização da linha, qual que é a sua dica? Cara, nos procurem. Nós temos aí alguns. Nós temos tem um site da Sunnyvale, nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Nós estamos sempre em feiras, né? Feira de negócios, principalmente as grandes feiras aqui no Brasil. Nós participamos de FISPAL Tech, né? FISPAL Tecnologia. É uma grande feira aí focada na indústria de embalagem, para materiais diversos. Nós estamos na FCE Pharma, que é para a farmacêutica. Nós estamos na Mercoagro, que é proteína animal. Nós estamos na APAS, que eu falei, que é a feira de varejo. Nós participamos da Fispal Food, que também é varejo. Algumas vezes na Festa do Ovo, que é uma outra lá no interior, que também participamos. Participamos de feiras diversas e a Sunnyvale também participa. Nós vamos à feira lá fora buscar novas soluções, né? Então é uma grande maneira de aprender. Nos nossos canais, nós temos muitos clientes já nos seguindo, porque a gente está sempre gerando conteúdo. Então, isso aqui que eu estou falando agora é um resumo, mas no dia a dia a gente está sempre explicando como que funciona e tudo mais. E chamando o nosso consultor, com certeza ele vai poder ajudar muito aí ao empresário que está começando, ou mesmo aquele que está precisando modernizar a linha de produção que tem para ter savings, ou seja, ter economias e estar com um produto mais competitivo na ponta. Isso é interessante. Sim, sim, eu lembrei agora, só vou puxar mais um assunto, que vocês também têm são representantes da Digi, né? E a história que vocês têm é de muito sucesso. Sim. Que inclusive vocês são premiados aí pela própria empresa sobre ser o maior revendedor mundial. Você pode contar um pouquinho isso? Boa pergunta, bem lembrado. A Digiteraoka é uma empresa fundada há mais de 100 anos. Nós conhecemos japonesa. Japonesa. Nós conhecemos aqui algumas fornecedoras de balanças para o comércio. A Digi já está há mais tempo que isso. O nome inicial era Teraoka. E na década de 60 para 70, eles inventaram a primeira balança no mundo digital. E foi tão forte, vendeu tanto, que esse modelo chamava Digi. O modelo da balança chamava Digi. E incorporou o nome do modelo à marca. Então o nome da empresa hoje é Digi Teraoka, porque esse nome Digi ficou muito conhecido na época que lançou a primeira balança digital do mundo. O que acontece? Nós iniciamos a parceria com a Digi com embaladora de bandeja. Não foi com balanças, que ela é grande conhecida por balanças dinâmicas. Desculpa, balança estática. A embaladora de bandeja, nós estávamos focando na indústria inicialmente. E nós vendíamos para a indústria, para embalar frango, mesmo no hortifruti, né? A gente chama de FLV, fruta, verduras e legumes. Nós focávamos muito em FLV. E aquela bandeja aqui embaixo você percebe que tem o plástico ali acumulado ali na ponta. Tudo faz manual ou faz numa
num sistema de embalagem automática que nós temos da Digi. Essa embaladora não só embala, ela pesa, embala, imprime a etiqueta e aplica ela automaticamente. Então, tanto ela é muito utilizada hoje pela indústria, como o produtor rural, FLV, frutas, verduras, legumes e até fungos, né? Que é cogumelos e tudo mais. Sim. E também na central do supermercado ou no supermercado. Tem muitos supermercados hoje que tem uma central hoje que ele embala, né? E eles têm utilizado muito isso. A nossa estratégia, Fábio, foi bem interessante porque no FLV, nós acompanhando e visitando o produtor rural, nós tivemos até uma história de um consultor de vendas nosso que nos deu esse insight, mas a gente percebeu que o cliente, eles têm uma rotina de acordar 2, 3 horas da manhã para ir para a lavoura, Uhum. e muitas vezes é familiar. E depois volta a próxima hora do almoço, e no final do almoço eles ficam embalando em bandeja, manual, e às vezes a família inteira estende, com os funcionários, estende aquela fabricação, aquela embalagem até 9 horas da noite. Fica lá Fica lá. manualmente, balando toda a Quando, produção quando nós do dia. percebemos essa rotina, com a embaladora Digi, hoje na hora do almoço, eles voltam e colocam na embaladora, 3 horas da tarde está tudo embalado. Ganhar. Então, a gente conseguiu, com a solução de automação, a gente trouxe uma qualidade de vida para o produtor rural, por incrível que pareça. Porque o produtor rural fornece para os grandes atacadistas, os grandes supermercados. E uma vez assistindo TV, entrevistaram um produtor rural e coincidentemente ele foi lá e falou: Olha, essa aqui é uma embaladora da Digi, que eu adquiri da Sanivale, Vamos e lá? isso aqui mudou a nossa rotina de família. Ele falou: Ó, primeiro minha mulher quis porque o vizinho comprou primeiro e o vizinho, a mulher do vizinho estava indo para academia às 5 horas da tarde. E ela ficava aqui embalando com a gente até 9 horas da noite. E meu filho, que não queria saber de trabalhar aqui na lavoura, trabalhar na plantação, quando viu um equipamento de alta tecnologia desse, ele desistiu e voltou para cá. Ele queria ir morar em São Paulo e tal. E ele voltou e quis aqui tomar conta porque ele viu um equipamento de alta tecnologia na produção. Então, nós tivemos tanto sucesso com a embaladora, nós recebemos muitos prêmios no Japão por ser o maior distribuidor dessa embaladora no mundo. No mundo. A Digi nos convidou também a trabalhar com a parte de balanças dele. Então hoje a gente trouxe também as balanças, que são balanças de altíssima tecnologia, para o mercado brasileiro. Então está sendo assim surpreendente para o mercado brasileiro, porque são balanças completamente diferentes do que a gente tem no mercado. É disruptivo a solução. Essa que eu citei quase agora com inteligência artificial Sim. é disruptivo. É diferente do que tem no mercado mundial. A Digi é fortíssima na Ásia, na Europa, e agora vindo através da Sanivale para o Brasil. A gente está trabalhando com os clientes para entender um pouco mais do produto. Está acima do que o varejo necessitava, porque eles não entendiam, não sabiam. É uma demanda reprimida. Quando você fala que tem tudo aquilo de relatórios, imagens, inteligência artificial, reduz a fila do caixa, realmente o cliente fica abismado É com muito a benefício, tecnologia. né? Agora falando você, o João Fortes, né? Qual é a visão sua para o futuro do mercado nacional, de empresas, da indústria nacional? Veja só, por incrível que pareça, devido a altos impostos e a política, toda a política brasileira, né? O mercado tanto industrial como varejo não investiu como deveria investir em automação, em soluções de alta produtividade, alta qualidade, como deveria. Muitos países no mundo, por incrível que pareça, está muito avançado com relação ao Brasil. Então, o futuro é esse. Nós somos também associados à ABIMAQ. A ABIMAQ, em parceria com o governo, desenvolveu uma nova parceria para uma depreciação acelerada
que é isso? É um abatimento de impostos e tudo mais por um investimento que você faz. Antes falávamos de equipamentos industriais há 10 anos de depreciação. Com depreciação acelerada hoje pode chegar a 2 anos. Isso é muito importante para a indústria nacional e para o mercado, porque o empresário ou industrial ele vai poder investir mais em equipamento, porque o governo está ajudando. Então essa depreciação ele vai abater isso, né, em impostos e tudo mais, e aí vai facilitar a aquisição. Muitas empresas, Fábio, vêm procurando com a gente também, porque a gente não só vende, a gente também faz locações e dependendo do equipamento se tem consumível, faz comodato. Então a gente ajuda a empresa a se modernizar. Então o futuro que eu vejo é esse. A indústria nacional e o varejo precisam investir e vai investir, porque eles percebem que hoje a mão de obra qualificada está cada vez mais difícil. A mão de obra é muito difícil hoje de se conseguir, embora tenha um índice de desemprego alto, né? No Brasil a gente tem um leque de pessoas com qualificação técnica e qualificação de alto nível para a indústria, né? Então, quando você realmente tem uma solução de automação que vem auxiliar nisso, é muito importante. Agora, com relação ao que vem pelo futuro, quando você pergunta, né? Nós já falamos aqui da GS1 com QR Code. Nós temos hoje solução de identificação não só do medicamento, mas de cada comprimido. Eu consigo rastrear comprimido por comprimido, que o mercado ainda vai ter isso lá na frente, né? Como a população vem envelhecendo muito, você tem hoje, muitas vezes, 60, pessoas de 60, 70 anos, ou até mais jovens, aí eu tô com 50, mas você toma ali 2, 3 comprimidos durante o dia e você guarda numa caixinha e você não sabe qual é qual, muitas vezes. Então hoje a gente consegue codificar o comprimido com a marca dele e tudo mais, com o tipo, Poxa. ou comprimido que é, para que a população mais idosa consiga enxergar isso melhor. Nós temos soluções com IA, que também vem a proporcionar ao cliente. Nós estamos em busca aí já de outras soluções para a indústria que venha a facilitar bastante no que diz respeito à embalagem, né? Nós temos embaladoras a vácuo, seladoras em L, nós temos sistema de raio-x que eu te falei, Uhum. para inspecionar um contaminante. Então hoje a gente consegue pegar contaminante 0,3 milímetros no produto. Nós temos equipamento de processamento para moer carne com a carne refrigerada. Hoje os moedores não refrigeram, a gente refrigera e moe a carne refrigerada. Isso você reduz muito contaminação. Nós temos soluções de atmosfera modificada, ou seja, você tem um produto embalado com atmosfera modificada que prolonga a vida útil dele em mais de 10 vezes. Nós temos as soluções de codificação. Hoje vem novas tecnologias de codificação. Eu falei de codificação a jato de tinta, mas tem codificação a laser e tem tecnologias de laser diferentes para diferentes substratos. Então isso vem evoluindo muito e atendendo as linhas de altíssima velocidade, até 1000 ppm, 2000 ppm. ppm é produtos por minuto. Então você Produtos imagina, também. hoje nós temos clientes que fabrica 1000 carteiras de cigarro por minuto, uma seguida da outra. Então tem produtos aí a 2000 produtos por minuto também. Então a gente já tem tecnologias para atender isso. É Isso é muito muita legal. É rotatividade. bastante coisa. Conta com a Produtividade. Sunivale. O cliente pode contar com a Sunivale que a gente vai. Muitas vezes, se a gente não tem a solução, a gente busca ela. Então acontece isso. Multinacional vem buscar a gente. Me ajuda com isso. Olha, não tem essa solução no momento. Vou pesquisar. E a gente encontra e surpreende o cliente com uma solução de automação que vem ajudar. Poxa, muito legal. Bom, João, fala para mim, como que os empresários podem encontrar a Sunnyvale de uma maneira fácil? Fabio, como eu já disse, nós estamos no LinkedIn como Sunivale, Comércio e Representações, pode procurar lá, ou procura por mim mesmo, João Roberto Fortes Alves. No Instagram, nós temos 2 Instagram, um focado para varejo. Nós criamos uma nova marca para varejo, embora esteja abaixo da Sunnyvale, chama Sunny Retail. Retail é varejo em inglês. Uhum. Sunny Retail, porque a gente conversa diferente com o varejo. O varejo tem demandas diferentes da indústria. Então procura a gente lá como Sunny Retail. Nós temos também no Instagram Somos Sunnyvale.
Ele segue a mesma linha do LinkedIn. No YouTube também nós temos Sunnyvale e Sunny Retail. 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 Uhum. Justamente a gente trazendo ali novas soluções e novos produtos para o varejo. Então, para quem aí tem demandas desse setor, nos segue lá. A gente tem uma pegada de sempre estar gerando novos conteúdos e explicações para que ajude realmente o empresário, o engenheiro que está procurando uma nova solução. Aí se mantém informado. Se manter informado. E nos visite. Nós estaremos agora na APAS, na FCE Pharma, na Fispal Tech, Fispal Food e Mercoagro lá em Chapecó. Então são maneiras aí de bater um papo com a gente. Vai ser um prazer, sempre é um prazer receber clientes, parceiros e novos empresários para explicar um pouco, ajudar no que for possível. São aí muitos anos já, de 47 anos no mercado. Eu acho que a gente tem sempre a contribuir para a indústria nacional. E esse é o grande orgulho nosso. É o grande prazer que nós temos de proporcionar à indústria nacional e ao varejo soluções de ponta. Isso é muito bom. É isso aí. Bom, João, estamos chegando aqui ao fim do nosso InteractCast. Quero agradecer aí o seu tempo, sua disponibilidade para você vir aqui compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência aí no setor industrial de automação. Quero deixar aqui para os ouvintes, para os que estão nos assistindo, o lembrete para vocês nos seguirem e, por favor, peçam os temas que sejam interessantes para vocês, que a gente traga para vocês, que a gente consegue interagir de uma maneira mais focada. Mais uma vez, obrigado, João, e até a próxima. Eu que agradeço.